Conta, porque eles chegaram. No programa de hoje, o historiador, cientista político e futuro médico. E vai fazer essa manobra com o abraço da vida. 1, 2. O que está fazendo? Fernando Holliday. E junto a ele, o ex-deputado estadual e anticomunista. Vera, você assinou um contrato de R$500 mil pra falar mal do presidente da República? Segurança. Douglas Garcia. O cara foi encher o saco da Verinha, coitada. Plateia, né? Verinha trabalhando lá, o cara vem. Tava lá tranquilo, vocês não prestam, hein? Tá louco. E aí, Holiday, como é que tá? Pô, obrigado aí pela sua participação aí. Que isso, aqui no Pânico hoje. Eu tava vendo, você tava lá no Rio, né? Tava. Diz que foi meia boca. É o pessoal, né, querendo colocar o pessoal pra baixo, mas acho que tinha bastante gente, sim. É? Tinha. Mas não foi aquele... Assim, óbvio, né? Já fizemos manifestações maiores, mas a pesquisa da USP dizer que tinha 18 mil, não tinha 18 mil. Até porque o método deles é tirar uma foto e pedir para a inteligência virtual calcular quantas pessoas tem no momento da foto. Só que você tira uma foto às 9 da manhã ou meio-dia, pô, é óbvio que vai ter muito menos gente, né? Você tem que considerar quem vai, quem vem, quem fica o tempo todo. E aí eu acho que tinha com certeza mais de 100 mil pessoas. Você sabe por que o Michael Jackson se matou, né? Porque o Michael Jackson, ele fez um disco chamado Thriller. Certo. E o disco do Michael Jackson, chamado Thriller, vendeu 70 milhões de cópias. Nunca ninguém no mundo tinha vendido tantos discos como o Michael Jackson. E aí ele falou, vou ter que fazer um outro disco. Isso. Pra superar. E ele queria vender 100 milhões de cópias no outro disco. Aí ele fez o outro disco, que chamava Bad. Isso. O outro disco. Certo. E só vendeu 35 milhões de cópias. E aí ele falou, eu sou um fracasso. Eu não presto, porque agora acabou a minha carreira, porque eu não consegui chegar a 100 milhões de cópias. Então o grande perigo é você querer comparar as coisas na vida. Porque exatamente. Padrão FIFA. O padrão FIFA sempre vai ser difícil você superar, né? E eu acho que é isso. Eu acho que o cara que consegue... Um cara que consegue trazer população é o Jair Bolsonaro. Ele é o cara que ainda tem esse respaldo da população, né? É um cara que tem muita... Né? Eu acho que a gente tem que levar algumas coisas em consideração, né? Primeiro, é o tipo de manifestação, né? Uma coisa é quando você chama manifestações para o país inteiro, né, contra alguém ou contra alguma pauta, como aconteceu lá na época da Dilma. Eram todas as cidades, todo mundo se mobilizando. Outra coisa é quando você chama um ato simbólico em uma cidade. Então, é evidente que ali a importância não era quantas pessoas estavam ali, mas a mensagem que ia ser transmitida e quantas pessoas aquilo ia alcançar. Quer dizer, transmissão nas redes sociais, as matérias na imprensa, todo mundo ali transmitindo do seu Instagram ao vivo, quer dizer, aquilo ali alcançou o Brasil inteiro. E me parece que esse era o objetivo, por isso que sempre foi chamado de um ato simbólico. E aí as pessoas ficam querendo comparar, mas já chamou tanto. No Dia dos Trabalhadores, o Lula chamou menos de 1.000 pessoas ali num evento com os sindicatos, quer dizer, então se é para comparar, o Bolsonaro ainda assim continua sendo a maior liderança política do país. E o Bolsonaro, quantos prefeitos ele fez, quantos governadores? Pô, ele fez um carioca ser governador de São Paulo. Não é brincadeira. E um cara desconhecido. O Tarcísio não tem história, o Tarcísio não tinha história nenhuma. Foi ministro e virou governador. Colocou o Tarcísio lá, mas competência dele também. Não, eu não tô falando em incompetência. Eu tô falando de ser conhecido. Eu tô falando que é um cara que tem popularidade. E que consegue transferir, né? Isso. Importante isso também. Porque o Tarcísio hoje, óbvio, tem uma popularidade gigantesca já também pelo trabalho dele, né? Mas antes disso, ele só se torna conhecido por conta dessa transferência de popularidade que vem do Bolsonaro. Sim. Já que a gente está na popularidade, o que vocês acham das pesquisas agora? Pesquisas algumas até amigas, da desaprovação do Lula, assim. Tem uma queda, assim, iminente, muito forte. O que vocês acham desse fenômeno?
Completamente razoável que a população, principalmente aqui da cidade de São Paulo, tenha essa repulsa por parte do governo federal. Falando em questão comparativa mesmo, que o Emílio acabou de citar, sobre o número de pessoas que participaram da manifestação agora, que foi convocada pelo presidente Bolsonaro, se for para falar o número de manifestantes que vão nas manifestações convocadas pelo Lula, por exemplo, a última que ele chamou foi o 8 de janeiro desse ano, né, que eles fizeram aquela palhaçada lá do abraço pela democracia. Não tinha meio gato pingado lá, tá entendendo? O pessoal que estava lá, de fato, era o pessoal militante que faz parte de sindicato e etc. Mas pessoas mesmo que iam com vontade para poder se manifestar, não tinha ninguém. E isso se reflete também nas ruas. Acho que, principalmente nos conglomerados urbanos, como a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, a tendência é sempre diminuir. Porque Lula, ultimamente, Sidônio não está fazendo o trabalho certo. Ele veio na expectativa de mudança para tentar trazer com que o governo federal conseguisse subir, galgar espaços e mudar a forma de comunicação do governo federal. Está indo por água abaixo. O Lula esses dias foi na frente do seu público chamar uma senhora de desdentada, dizendo que ela não tem vergonha. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, esse tipo de declaração por parte do presidente da República tem efeito principalmente nas grandes cidades, onde o pessoal que é militante mesmo, sabe? O pessoal militante... Veste a camisa. Veste a camisa. Você tá entendendo? Outro dia ele falou que a menina negra, um afrodescendente, necessariamente tem que gostar de macumba ou religião Mas afro, isso é um escorregãozinho. Né? Então, assim, tropeço. É um leve tropeço. Ele tropeça um pouco. Só. Mas esses tropeços acabam impactando também a própria base eleitoral dele, que acaba se desagradando, porque os caras, eles vestiram a camisa, brigaram as pautas, né? As pautas. Recentemente, você viu a declaração que ele fez com relação a Gleisi Hoffmann, que colocou ela lá porque era uma mulher bonita, não sei o que, para fazer a articulação com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara dos Deputados. Mas espera aí, o movimento feminista passou 2022 inteiro chamando o Bolsonaro de machista. Então, mas o que acontece é o seguinte, isso é um fenômeno que acontece aqui nos Estados Unidos também. Porque o que acontece? A esquerda, a canhota, ela tinha popularidade nos anos 70, 80. Sim. Quando o Lula era aquele metalúrgico. Sindicato. Entendeu? Que tinha esse pensamento da esquerda. Hoje em dia a esquerda é só elite. Esse discurso é elitista pra caramba. Não pega baldeação esse discurso. Não pega baldeação, não pega mais o povão. O povão, ele tá muito mais ligado à direita do que à esquerda. Eles já perceberam isso. Porque o trabalhador, o cara que tá lá, a feira que a gente mostrou, ele é conservador. É o primeiro que tem família, que está trabalhando. Os caras estão na feira lá para pagar o negocinho da família, para ter o filho na escola melhor. Esse é o pensamento geral. E agora o cara está correndo atrás. Tanto é que o Lula, a declaração que ele fez agora, foi para prender ladrão de celular, pô. Ele falou isso ontem. Mas esse discurso... Eu vou prender todos os ladrões. Ele fala... A República de Ladrões de Celular. Para quê? Para ter voto em 26. Porque o cara mudou o discurso agora? Mudou o discurso. Será que mudou o discurso? Ele está adaptando o discurso dele. Que segurança pública é a pauta, né? Não, então, mas não é. A esquerda, ela só tá na elite, é só professora, artista. É isso aí. Nos Estados Unidos também, pô. Se você fizer essa análise, são os bacanas que são da esquerda. Se você for os caras da Faria Lima, esses caras, o povão, ele tá... claro. Do Leblon a Vila Mata. O povão não cai mais nessa. Se você for analisar, por exemplo, a quantidade de votos que Guilherme Boulos teve, que ele foi o candidato do Lula aqui na cidade de São Paulo, né? A quantidade de votos onde ele mais teve destaque foi em bairros como Butantã, Alto de Pinheiros, bairros de pessoas... aqui na Bela Vista. É uma elite. É uma elite. Além disso, a esquerda trabalhou tanto nos últimos anos para poder disseminar na população uma espécie de revolução cultural, né, de tentar, lá Antônio Gramsci, porque isso é homofobia, porque isso é machismo, porque isso é racismo, porque isso é etc, etc. Só que o Lula não acompanhou esse discurso. Ele não evoluiu para esse tipo de discurso. Então ele ainda está preso no marxismo clássico, de tentar ganhar as massas com aquela questão do proletariado, de sindicalismo, só que ele não conseguiu ainda entender a forma com que se dialoga com a própria base hoje. E é por isso que ele está apanhando tanto e vai apanhar muito mais. Então, eles sacaram isso quando eles descobriram que o proletário é conservador. O trabalhador, quando eles sacaram isso, eles falaram, opa, para onde é que a gente vai? Entendeu? Essa que foi a sacada. Então, é para onde eles vão aí na leitura de vocês? Porque a pauta identitária, ela tá bem desgastada e a gente viu que lá nos Estados Unidos já teve um resultado contrário, lá com a eleição do Donald
Donald Trump com a maioria do Estado, com a maioria da população, com a maioria de tudo. E aqui parece também que o povo já está se ligando nessa pauta identitária. Tem a pauta sindicalista que é antiga. Para onde vai agora para 2026 aqui no Brasil a estratégia do Lula e da esquerda? Deixa eu só pegar um gancho aí nisso que você falou, porque eu quero trazer também uns dados de outra pesquisa aqui, que foi uma pesquisa da Quest em relação ao mercado financeiro, né? Especificamente no mercado financeiro. E a Quest é Instituto Amigo. Pesquisa amiga. Pesquisa amiga. E aí eles fizeram, né, essa pesquisa com economistas, analistas, etc., em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí você tem lá a curva ao longo de 2023 até os dias de hoje, e você está no momento em que a gestão do Fernando Haddad está sendo reprovada, se eu não me engano, por 65% das pessoas relacionadas ao mercado financeiro. E chegou um momento que esse número estava completamente invertido, quer dizer, era praticamente 60% aprovando e uns 10% ali desaprovando. Ou seja, a elite que tinha depositado algum tipo... Exatamente, essa pesquisa aí, 58% negativo agora. A elite que está desaprovando o Lula nesse momento é justamente aquela elite que deu um voto de confiança em 2022. Falou, não, agora ele está mudado, ele se adaptou ao tempo, ele vai adaptar o discurso. Então, essa coisa de ser inimigo do mercado, essa coisa de não entender como funciona a livre economia ficou no passado. E essas pessoas perceberam que não é bem assim. E que o Haddad também não manda em nada, que é o Lula que dirige tudo isso. Então, está tendo uma crise com esta nova esquerda de classe média e com esta nova esquerda que não quer mais aquele discurso anti-mercado. E aí me parece que o futuro está em figuras como... O futuro da esquerda, no caso, né? Está em figuras como João Campos, Tabata Amaral, que vem aí com um discurso mais leve, mais soft. Eles não entram tanto nessa discussão identitária, né, de ideologia de gênero e tudo mais, e também não agem contra, mas do ponto de vista econômico eles são muito mais liberais e tentam se disfarçar de centro. Esse tipo de esquerda é muito mais difícil de combater, porque eles não têm ideias muito fortes. Normalmente... Só um pontinho. Só que eles também não conseguem dialogar com a periferia, porque é um discurso tão morno, tão fraco, que não atinge as massas. Que continua sendo elite. Exatamente. Eles continuam transitando no fim, ele roda e toca o coração da vila. Tome muito cuidado com quem faz um discurso muito bonzinho. Claro. Guardião da moral. Vocês não fazem ideia do que um bonzinho no discurso é capaz de fazer maldade. Sim, e muita. Sim. É verdade. Não apesar disso que o Fernando Holliday falou com relação a eles não conseguirem dialogar com a periferia, apesar da Tabata Amaral ter nascido na Vila Missionária, que é o bairro vizinho onde eu nasci, que eu também nasci na periferia, né, numa favela chamada Buraco do Sapo, aqui na zona sul da cidade de São Paulo. E ela foi minha vizinha de bairro, entendeu? E assim, eles não conseguem dialogar com a própria periferia, é uma coisa absurda. Só respondendo também a questão que o André, que o Alba levantou, inclusive tava com saudade, viu, Alba? Eu parei de seguir... Petrificado. Eu parei de seguir o pessoal do Ei Nerd e passei a seguir o Linhagem Geek, tá? Só pra dar uma moral aí pra vocês estão fazendo um trabalho extraordinário. Trabalho incrível. Respondendo essa questão, eu acredito que quanto mais eles trazem essa questão de revolução cultural, de que tudo é crime, de que tudo é fobia, de que tudo tem que ser criminalizado, de você tentar, de todas as formas possíveis, tirar das pessoas a sua liberdade de expressão, mas eles vão criando uma reação, e essa reação tem vindo, inclusive, da própria juventude, de um pessoal que olha aquilo e não vê aquilo como normal, porque é natural do ser humano, né? A questão de ser conservador não é uma ideologia, é uma disposição natural do ser humano, e as pessoas olham aquilo, tanto é que você vê que nos últimos dias o número de cristãos no Brasil, principalmente o pessoal católico, tem tido uma reação. Então, eu Por acho isso que muitos eram conservadores sem saber. Sem saber, exatamente. Então eu acredito que eles chegaram no nível onde eles mais estão se prejudicando do que tentando ganhar mais seguidores, né? Nessa questão de doutrinação, nessa questão de ideologizar as crianças. Você viu o garoto ontem num discurso que foi feito lá na cidade de Crato, se eu não me engano, no Ceará, né? A Paulinha ficou com medo de colocar o menino de Crato. Ela ficou com medo de colocar o menino. Você imagina, uma criança falando aquilo ali significa que a esquerda fracassou na questão de doutrinação. Não acerta mais, o que acontece? Não acerta a molecada mais. É porque o cara ele pegou tanta pauta minoritária. Sim. Por exemplo, o Lula falar
ele não pode falar que a mulher é feia nem bonita. Porque se ele falar qualquer coisa, ele vai desagradar um lado desse monte de gente que tem. Essa frente ampla que ele fez para ganhar do Bolsonaro, aí que tá, porque agora ele não... Já era. Tá ele não tem pra onde jogar. Ele tá preso na própria cartilha. Ele tá preso. Não pode trabalhar pra base e isso a aí. oposição vai aceitar. E você sabe o que é mais interessante com relação a essa questão de revolução cultural, de tentativa de tentar impor uma ideologia? O Holliday, ele é negro LGBT. Eu sou negro e LGBT também. E a gente está aqui defendendo justamente que as pessoas tenham o direito de poder falar contra as pautas radicais de extrema esquerda que querem englobar essa população e falar em nome delas, quando elas não representam. Então, esse nível de falta de representatividade e decadência do governo federal com relação à popularidade também está dentro disso. É que as pessoas não se sentem mais representadas por parte desse governo. Douglas, você mencionou a questão da religião. E isso é um tópico sensível, porque muitos estados acabam sendo laicos, outros não, e outros fingem que são laicos, mas não são. Na sua opinião, a religião deveria pautar projetos de lei, pautar os princípios da sociedade? Eu acredito que os cristãos eles devem ter todo o direito de ocupar espaço dentro da política, dentro da cultura, dentro das manifestações culturais. Os cristãos, eles foram responsáveis, inclusive, pelo crescimento e a fundação de grandes universidades do mundo que trouxe a ciência, que trabalhou através da razão. Essa tentativa da esquerda de tentar criminalizar a fé, criminalizar no sentido de dizer, não, isso daí são pensamentos retrógrados, presos à época das trevas, quando é exatamente o contrário. Acredito que as pessoas elas têm valores, e esses valores eles têm que ser respeitados, e é através desses valores que precisam ser respeitados que as leis devem ser criadas, e não o contrário. Hoje no Brasil nós temos o extremo oposto. As leis estão sendo criadas no sentido de tentar subverter aquilo que a população tem por tradição, aquilo que a população tem por valores, aquilo que a população tem por desejo. O brasileiro vive uma crise de identidade gigantesca. Né? Se você for olhar, por exemplo, a história dos Estados Unidos, eles sabem quem são os pais fundadores. Aqui no Brasil a gente não sabe quem foi José Bonifácio. Então, assim, eu acho que essa tentativa de retirada da população brasileira, essa criminalização de fazer com que o brasileiro não possa exercer os seus valores, a sua religião, e até mesmo tentando subverter o seu próprio idioma com esse negócio de linguagem neutra, é o que a gente precisa combater. Tem um ponto que eu queria refletir contigo. Eu acredito que, assim, defender a religião, ocupar cargo é uma coisa. Agora, você fazer leis em cima da religião pode ser perigoso. Vou te dar um exemplo. Pegar a Europa, para não falar do Brasil. Tem muitos lugares em que tem muitos muçulmanos. O número de filhos de muçulmanos, dependendo do local, são 7 por família. O europeu, não muçulmano, é menos de 1. Com o passar de gerações, eles vão ter a maioria. Claro, tem muçulmanos que são mais ortodoxos, menos ortodoxos. Mas não é impossível pensar que eles vão ter maioria e vão eleger pessoas para pregar a religião como lei. De certa forma, que se você... E aí, seguindo, não é o princípio católico, mas é o princípio muçulmano. Se você fizer uma coisa que não está no Alcorão, é crime. É crime. Você acha que isso... porque se você defende para cristão, o outro vai defender para muçulmano, o outro para budista, o outro para judeu. Você não acha que isso pode ser um perigo? A gente está trabalhando numa realidade de Brasil, certo? Eu, por exemplo, se eu for me dizer LGBT em qualquer tipo de espaço hoje dominado pela Palestina, Deus me livre que pode acontecer comigo. Mas o Brasil, por ser um país cristão, nós temos liberdade aqui para ser LGBT, para ser homossexual, para ser bissexual, para ser transexual, para ser o que quiser, entendeu? Então eu defendo sim que a fé cristã hoje no Brasil ela possa ter um espaço dentro da política, porque o cristianismo defende a liberdade, o princípio de liberdade. Não existiria democracia no nosso Brasil se os brasileiros não tivessem essa identidade, não tivessem esses valores, diferente desses lugares onde você se mas aí você pode ser uma crítica assim, se for cristão, pode, se for... Então, mas eu posso entrar nessa questão também? Eu acho que entra aí também a questão da imigração, né, que é uma discussão
discussão muito profunda Sim, na em Europa. relação Da à Europa. Europa. Exatamente. Muitas vezes, quando a gente se coloca contra leis tão flexíveis de imigração, aliás, quando os europeus se colocam dessa forma, o próprio Trump nos Estados Unidos, vem todas aquelas críticas, etc. E aí é que está um ponto interessante. A imigração não é só sobre uma questão econômica, sobre ter o emprego, não ter o emprego quando você vai para o país, mas é sobre o desvirtuamento da sociedade que está sendo colocada ali. Se a França, por exemplo, pegar um país europeu aqui como exemplo, se a França se torna majoritariamente islâmica e passa a eleger parlamentares islâmicos ortodoxos, e eles passam a modificar a sua lei com base na sua religião, significa que a visão de mundo daquele país está mudando. Então, e está mudando por conta da imigração. Mas o Estado laico, ele existe para a religião não se juntar ao rei. E aí que surgiu. É a definição do que é Estado laico e fazer essa diferenciação do que é um Estado ateu. Agora, a religião todo mundo tem direito de ter a sua. Exatamente. Claro. Mas a questão é, um parlamentar cristão eleito por cristãos tem o direito de manifestar esta religião em plenário? Eu creio que sim. Até o ponto que ele não desrespeite a crença ou a descrença de outras pessoas. A questão é justamente esse. Mas é que esses estados, por exemplo, o Irã, ele associa a Deus. Faz teocracia. Aí vem teocracia. Teocracia. E é outra coisa. Aí é outra coisa. Então, mas outro papo. O ponto da imigração é justamente esse, porque você passa a desvirtuar completamente pontos fundamentais da sociedade ocidental. A gente continua o papo aqui com o nosso querido Fernando Holliday e o Douglas Garcia. Estamos falando aqui de política. Candidato. Você desistiu mesmo, né? Eu desisti. Você vai voltar. Certo, é doutor. Médico agora. Ginecologia. É uma perda gigantesca. Inclusive, tirei 9 na prova de patologia terça-feira. Continua aqui, ó, padrão alto. Exame médico no SAMI. Mais que Já obrigação. dá pra cuidar do Sami. Você Todo sabe dia que ele publica médico... um órgão diferente no Stories. Você sabe que OnlyFans. no Brasil, daqui 5 anos, vai ter mais médico do que gente. Que isso? Como assim? Vai chegar na estagnação. Não. Sério? Como assim? Impossível. Existe um número de médicos que você precisa para X da população. Entendi. Tá. Entendeu? A população... Cada número Isso, de cada número... mil, a cada 10 lógico. mil, Então, o Brasil, ele vai ter uma estagnação de médicos daqui a 5 anos. Não, Ou isso é seja, não faça medicina. Se fizer medicina, você vai ter que usar Uber. Usar Médico Uber, que você já tem. Você sabia disso, Sandro? Não sabia. Você devia saber. Com a inteligência, você só não pensa faz, em né? inteligência artificial. Zé Pizzaiolo. Não, mas isso é Já verdade. tomei outra A pra quantidade ficar de faculdade de medicina aberta nos últimos anos é uma coisa assim inacreditável. Você tem ideia, em São Paulo, até mais ou menos a década de 70, na cidade de São Paulo, a gente só tinha 4 faculdades de medicina. A USP, a Santa Casa, a Unifesp e a de Santo Amaro, que é onde eu tô. De 70 até mais ou menos 2003, não teve nenhuma abertura de faculdade de medicina. Aí de 2003 pra cá, você teve uma onda enorme de abertura de faculdades. Aí é faculdade pipocando pra tudo que é lado. E tanto é que daqui a mais ou menos uns 5 anos, a gente vai ter praticamente dobrado a quantidade de médicos do que a gente tinha há 10, 20 anos atrás. Tem que fazer residência. Eu tenho uma pergunta que tá muito lenga-lenga esse programa, com todo respeito. Não fala assim, não. Zé Você Corte. respeita. Eu vou respeitar, mas Você é assim, respeita. não, vocês estão muito em cima do muro aqui. Vamos saber o futuro da direita. Eu cara. Lá pergunto vem isso ele. agora. É isso. Ele quer o futuro da Essa é a direita. minha pergunta recorrente. não é sempre. pergunta. Qual é o futuro da direita? Não é que É é o o limite do humor? Qual é o limite do humor? Mas é o uma seguinte, pergunta boa. Eu cantei a bola, Depois eu o falei robô assim, substitui e fica Tarcisão vem aí. Eu falei pra bicho vai vocês, pegar. tem aí um corte aí, depois vocês acham. Tarcísio, a gente tá vendo a situação política, Eduardo Bolsonaro já está fora do país e um caminho vai ser seguido. Qual é ele? Pois é, eu acho que quando a gente fala de futuro, sempre vem aquela discussão, mas o Bolsonaro é elegível, inelegível, não sei o quê. O ponto é o seguinte, a direita, ela tem um líder, assim como a esquerda tem um líder. Tem o Lula de um lado, tem o Bolsonaro do outro lado. E você não pode, em nenhum momento, deixar o seu líder para trás. Então, acho que a direita, ela deve sim insistir até no último instante que o Bolsonaro é o seu candidato, porque ainda existem caminhos para que ele seja candidato, ainda existem formas de reverter a inelegibilidade. Enquanto houver estas formas,
nós temos que insistir nisso. Porque o negócio é o seguinte, às vezes as pessoas falam, mas você não pode impor ideias, você tem que discutir caminho. Não, é verdade, vamos discutir todas as hipóteses possíveis. Mas quando você está no meio de uma guerra, está numa trincheira, de frente para outra tropa, você não vai discutir com o seu general naquele momento. O general vai falar A e você vai fazer A, porque senão você vai morrer no meio do caminho. Então, assim, a direita precisa entender de uma forma por todas de que o nosso líder é Jair Bolsonaro. E enquanto a direita estiver em uma disputa tão intensa como está agora, o que ele falar tem que ser seguido, porque senão vamos todos ficar na praia. Não é uma questão de, nós precisamos preservá-lo, não. Nós precisamos nos preservar a nossa liberdade, a nossa democracia. É disso que se trata. Então, o ponto é, a direita, ao meu ver, vai seguir tratando de Jair Bolsonaro como candidato até o último instante, como deve ser. E lá na frente, se realmente não tiver condições, aí começa a se discutir as possíveis substituições. Eu acho muito arriscado nós deixarmos um governador com alto índice de aprovação, com altíssimas chances de ser reeleito, para ir para uma outra aventura. Que seria a presidência da República. Nós temos outros nomes muito bons que poderiam fazer esse papel e que não colocariam em risco o governo do Estado de São Paulo, que é o maior governo do país. Você tem a própria Michele Bolsonaro, você tem o Eduardo, que faz também essa interlocução com o Brasil. Já ficou a mula. Não, mas pode voltar, não tem problema. Mas vai, ele foi para voltar. O que você achou dessa história dele ter ficado lá? Não, eu acho que assim, é tudo questão de estratégia, né? Ele acredita, e eu concordo nisso, que você ter ajuda internacional para as pautas da direita nesse momento é absolutamente importante, porque uma coisa que a esquerda fez muito bem ao longo das décadas em que ela existe, né, e perpetuou-se no Brasil, foi justamente essa interlocução internacional. O Foro de São Paulo, que o saudoso professor Olavo tanto falava, nada mais era do que isso, era a interlocução da esquerda com diversos outros países, eles se organizavam e se fortaleciam, e dessa forma eles tomaram o governo na América Latina inteira, e a esquerda não fez isso. No Brasil, quem faz isso, quem lidera esse processo é o Eduardo Bolsonaro, e faz muito sentido que nesse momento crítico, ele se dedique exclusivamente a fazer essa interlocução tão importante para a sobrevivência e para o crescimento da direita. Mas esse lance da direita, eu sempre falo isso, é a pergunta recorrente. A direita não tem que se organizar na própria direita. Eu falo aqui, eu já falei, meu filho, o Malafaia, por exemplo, na eleição municipal, em vez dele focar em não ter a esquerda, porque a direita sempre fala, não podemos deixar a esquerda tomar, não podemos. O Malafaia, em vez de focar em não ter o Boulos no segundo turno, ele focou em tirar o Marçal. Que é um safado! Independente. Aquele é um safadão. Eu tô com Malafaia. Aquele é safadão. Falsa direita. Só um minutinho. Independente de ser safado ou não, a gente tá falando de duas direitas e uma esquerda. Você não acha que tem que parar com essa coisa de o camarada, em vez de focar no que importa é não ter a esquerda, os caras parar com fogo amigo ou não? Interrogação no pique. Fala, Malafaia. Pode falar. Com sono. Depois eu vou deixar o Douglas falar também, porque eu tô falando demais. Mas só para complementar rapidinho aí, eu acredito que o que o Malafaia, a lógica do Malafaia, talvez o modo como ele fez, acho que não foi dos melhores. Não foi. Mas a lógica dele é justamente essa que eu acabei de dizer. Quer dizer, a gente estava no meio de uma guerra. Aí as pessoas começam a não, o Bolsonaro falou isso, mas eu vou fazer aquilo. Ou você está, ou você não está com o Bolsonaro, meu amigo. Aquele era um momento absolutamente decisivo. Eu sei, mas o cara é candidato, velho. Sim, não pode... mas esse tipo de discussão você faz antes da eleição. Não dá pra você, no meio do caminho, há 2 semanas da eleição, falar, o Bolsonaro escolheu o Nunes, mas eu vou de Marçal. Pera lá um pouquinho. Ou você está ou você não está. Se lá atrás, 2 meses antes da eleição, você não chegou e falou pro Bolsonaro, escuta aqui, Bolsonaro, eu não vou seguir a sua orientação, porque eu não concordo, não discutiu numa sala fechada e depois, perto da eleição, vai lá e... Mas isso é o descrédito. Mas isso é o povo. É o descrédito do povo na instituição. Exato. Esse que é o negócio. É isso aí. Então, qualquer cara que chega com uma conversinha, ele toma... O outsider. Então, mas agora, porque vai ter gente independente se candidatando da direita também, e não pode ficar esse negócio binário. O Nicolas mesmo não foi com o Bolsonaro.
Ele foi, tava no palanque lá. Então pronto, é disso que eu tô falando. O que não pode, independente, o Nicolas faz campanha pro Marçal, você tá com o Nunes, né, na questão de eleição municipal. Agora não pode você, pra descredibilizar você dá voto pro outro, pô. Mas porque descredibilizar quem? O Marçal? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então põe o Boulos, tem a dó. Pelo amor de Deus. Que Boulos? O Boulos perdeu, pô. O que eu tô falando é o seguinte. Dividiram. Deixa eu falar. Pois é, podia ser dois caras aí. Não, mas não é isso. Então cada um é por si, não tem essa de direita e esquerda, não. Calma, gordão. Cada um tá quadrando. Tá nervoso, gordão tá nervoso. Não, é errado. Se você fala que é de direita e não quer ninguém de esquerda, aí você mas não é de amigo. Deixa eu te falar. Cada um por si, irmão. Sempre vai ter a galera da esquerda, que é o coletivista. Tá. Tem o cara, tem um conservador e tem o coletivista, que vai ser o cara da esquerda. Sim. Não adianta você querer ter duas direitas disputando a prefeitura de São Paulo. Nunca vai ter na história. Tá bom. Porque esse que é o ponto. Você nunca vai ter. O que você teve, na época que a turma enganou, da época das tesouras, você tinha duas esquerdas. Sim, só que uma fingia que é direita. Que é o Lula. Você entendeu? Você lembra disso? Todo mundo lembra. Isso é claro, todo mundo votou, todo mundo se decepcionou com isso. Por quê? Porque você achava que estava votando mas você estava votando naquilo lá que te enganava. Mas deixa eu só colocar um ponto aqui. Então o Nicolas não é de senão direita, depois então, o pessoal vai me encher os colhões. Mas você não acha que a própria direita, nessa sua colocação, ela se dividiu? É lógico. Não, então, mas você tá, não é melhor seguir o líder, como ele tá falando? É disso que eu tô falando. Quando você vai para dois lados, os dois perdem força e você Mas aí você tem que ser binário, é sim ou não? Não pode ter outras opções? Então o Nicolas agora não é mais de direita. Então, comunista, essa é a pergunta. Nicolas. Não. Então pronto, então tem opção. Então são duas opções. Eu prefiro duas opções de direita do que ter a chance do cara da esquerda entrar. Não, mas o Morgado, o ponto aqui, eu acho que é importante deixar isso muito claro. Eu, por exemplo, não tenho nada contra o Marçal. Inclusive, acho que ele trouxe propostas excelentes e tal. O ponto aqui não Qual é a proposta excelente? Não vem não. Teleférico. Não, vem não. Aqui, peraí. Ele veio aqui, eu achei sacanagem, porque o cara veio aqui com a equipe, ele pega cortes, bicho. Todo mundo faz isso. Não, mas tá errado. Tá errado. Fazer os cortes aqui pra você. Não pode. Você tem que ser honesto com o público. O cara que não é honesto na comunicação, ele se ferra mais cedo ou mais tarde, cara. Você tem que ser honesto. Você tem que ser honesto com a tua audiência, com o teu público. E ele não foi honesto, inventou um monte de mentira. Ele só inventou mentira, pô, uma atrás da outra. Tanto é que no final ficou lá com aquela cara. Mas o ponto que eu quero deixar aqui é esse. É que aqui a questão não é o Marçal. Se fosse outro cara, não importa aqui. O meu ponto é a discussão. Quando você tem um líder e quando você diz, olha, eu estou com ele, eu faço parte desse grupo, você tem que discutir as estratégias antes. O ponto não dá para você discutir fora. E eu não acho que o Nicolas entra nesse grupo aí, porque ele não fez campanha. Também não fez pro Nunes, não fez, mas também não fez pro Marçal. Mas teve pessoas que foram publicamente contra a orientação do Bolsonaro, entendeu? E foram eleitas e só são conhecidas por conta do Bolsonaro. Isso sim eu acho que o Bolsonaro é o cara que... É o cacinho. Não é ingrato. O Bolsonaro é o cara que deu vida à direita. A direita não tinha vida antes do Bolsonaro. Sim. Se o Bolsonaro, durante o tempo que ele foi presidente, ele tivesse agido do jeito que ele fez uma matéria no Flow, hoje ele estaria reeleito. Que ele tá mais tranquilo. Sim. É verdade, tá mais calmo. Você assistiu? Eu assisti. Tá mais calmo, não falou tanta asneira. Se ele tivesse feito isso, ele não estaria acontecendo isso. Eu faço uma provocação baseada na linha de raciocínio do Rogério Morgado, que é muito inteligente aqui. Nossa crítica com a esquerda é que não passa um bastão. A direita não precisa passar esse bastão em algum momento? Interrogação. Não, com certeza, mas... Não tem que fazer novos nomes? Sim, e eu acho que a direita tá fazendo muito mais nomes do que a esquerda. Tem várias alternativas. Tanto é que se o Bolsonaro não vier a ser candidato, tem um cardápio enorme, né? Coisa que a esquerda não tem. Agora, tudo tem o seu tempo, né? O Bolsonaro ainda tá no jogo, então vamos respeitar isso. Acho que para poder justificar e trazer uma base nesse argumento do Holliday, é aquilo que o Emílio falou, né? 1900 e bolinha, eu era uma criança, pô. Você olhava as notícias de jornal, por exemplo, você via uma jornalista vindo e perguntava assim, ô deputado, teve um bandido aqui que foi jogado de cima de uma casa por um policial, você acha isso certo? Tinha que ter jogado de cima de um prédio.
Tá entendendo? O cara, ele falava de um jeito que as pessoas, elas gostavam de ouvir. Esses caras ferram nós com a vida toda. Daí tem que se fuder, acabou. Porra. Então, assim, ele falava de uma maneira que se comunicava com a população. Então, ele fez crescer no Brasil, sim, principalmente na questão de segurança pública, que foi a principal pauta dele no Congresso Nacional, além de bater muito com a questão de ideologia de gênero, a formação de uma direita que hoje está consolidada graças à figura de Jair Bolsonaro. Eu diria também o Olavo de Carvalho, que teve um grande eu acho que a gente não, você não pode, assim, descartar um cara que tem essa importância. Sim, entendeu? Exato. E isso é ruim no Brasil. Mas, então... No Brasil, o cara descarta. Fala, não, isso aqui não, isso aqui já era, vamos agora pensar aqui para frente. Então isso é muito ruim. Principalmente quando você vê esse momento que o Brasil está vivendo, que nem agora está lá o Eduardo Bolsonaro, tem um monte de cara que está meio fora, porque tiraram passaportes, tem esse rolo aí que vocês estão acompanhando, que isso é meio complicado até da gente ficar discutindo. O que acontece? Eles estão falando que queria tirar o passaporte dele porque ele está indo contra o Brasil. É basicamente isso, né? É isso que eles entraram lá, que entraram na justiça. A argumentação era de que ele estaria traindo o Brasil. Estava traindo o Brasil. Mas a PGR não aceitou. Então, sim. Mas para você ver como... Não, eu digo o pensamento que a gente vê no Twitter, a opinião pública. Vocês se lembram quando o Bolsonaro era presidente, aquele Paulo Coelho, eu nunca mais me esqueci isso aí. O escritor Paulo Coelho. Também. O escritor Paulo Coelho. Ele mora na França. Não, ele mora na Suíça. Ele falou que as pessoas não tinham que comprar mais produtos do Brasil, tinham que boicotar investimento no Brasil. Vocês se lembram naquela época o que fizeram de campanha contra o Jair Bolsonaro na época? E agora, porque o cara está pedindo isso aí lá, estão querendo caçar esses caras, porque estão fazendo a mesma coisa. Então você vê como é que o Brasil é um lugar esquisito, cara. É um lugar estranho, né? Eu trago ainda uma recordação mais grave do que essa. A Gleisi Hoffmann, acho que é assim o sobrenome dela, enquanto deputada federal, foi no Al Jazeera, que é uma rede árabe, que transmite, acho que é a TV Globo lá do mundo árabe, se posicionar contra atitudes aqui que aconteciam no Brasil, no sistema brasileiro, no processo legislativo brasileiro, dizendo que o Brasil estava dando fim a um golpe, que o Brasil estava concretizando um golpe no nosso país. Então, ela, na condição de deputada federal, foi numa TV a gente está falando de uma democracia maravilhosa igual aos Estados Unidos. A gente está falando de país do Oriente Médio que tem uma democracia a lá duvidosa, que ela foi denunciar. Então, assim, são 2 pesos, 2 medidas, são coisas absurdas que eles querem fazer. Ela também deveria perder o mandato, ela deveria ser caçada, deveria ser presa. Cadê a representação? Tá indo contra o país. Tá indo contra o país. É muito louco isso aí, né? É muito louco isso aí. Isso não é uma ameaça à democracia. Isso não é uma ameaça. Então, mas esse é que é o ponto, né? Não é? Mas quem vai determinar isso? Sim, mas quem vai determinar? Acho que é mais grave ainda, porque na época ela era senadora da República, entendeu? Ela era senadora. Muito bem. Muito bom. Muito obrigado, viu? Olha, até uma discussão aqui. O Gordão tá bravo. Não tô bravo, não. Sempre bota uma pimentinha no... Não, mas é que assim, independente de Marçal, se amanhã o Tarcísio... Você é Marçal, pô. Que Marçal? Marçal. A questão Marçal. A questão é, se amanhã o Tarcísio sai para presidente e tem o Bolsonaro também... A questão minha é essa. Se amanhã, Tarcísio e Bolsonaro é elegível, Tarcísio fala, eu também quero ser presidente. O que não pode fazer é a direita bater no Tarcísio, falar que ele não é mais direita por causa disso e deixar, de repente, pro segundo turno e a esquerda. É isso, independente de Marçal, qualquer um. Não pode ter fogo amigo, é isso que eu falo. Meu Deus, interrogação. Marçal e com isso eu encerro aqui. Vamos pro intervalo, depois nós voltamos. Ele perdeu a eleição, ele votou no Marçal. Ele fez campanha. Ele foi no curso. Fez o curso. Fez o M de Mamute. Fez o M de Mamute. Pagou 15 pau. Faz o M de Morgado aí, ó. Ele destravou a bariátrica. 15 pau pra comer estrogonofe. Faz o M de Morgado aí, ó. Vambora. Marcelo, vamos. Deixa eu passar aqui. Vou passar uma velha. Uma velha que imita o Silvio Santos. Peraí, pô. Vou passar a rede social aqui. Douglas, sua rede social qual é? Põe lá a rede social. Douglas tá aí, ó. Garcia SP. Isso aí, @Douglas Garcia SP. Vão lá que vocês vão... dá muita risada lá com as trabalheiras que a gente faz com os esquerdistas. E o Fernando Holliday conversou com a gente, nosso parceiro aqui. Obrigado, viu, Holliday? Muito obrigado.